Buenas pessoal, eu sou o Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma coisa um pouco diferente que o pessoal muito tem pedido lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é falando sobre livros. Mas diferente do último vídeo de livro que eu fiz, eu vou estar falando hoje sobre os livros que eu abandonei. Polêmico, né? Então, bora lá! Bueno, falar de livro abandonado é sempre um negócio meio lastimoso, porque às vezes a gente abandona por questões de tempo, às vezes a gente abandona porque a gente não está no nosso momento melhor para literatura. Enfim, tem uma série de motivos pelos quais a gente acaba abandonando ou não um livro, né? Às vezes a gente abandona o livro porque simplesmente não gostou dele, enfim. Mas uma coisa que, inclusive, eu estava conversando com meu pai esses dias, né, sobre livros, ele tinha me emprestado um processo e aí eu acabei entregando de volta para ele, não consegui ler naquele momento ali. Talvez esse até seria o primeiro livro que eu diria abandonei, mas é que não é um abandono no sentido que eu vou falar no vídeo, né? Mas a questão, uma coisa importante sobre livros, que a gente precisa dizer, e que vai muito na contramão, às vezes, do que pseudo-intelectuais, do que intelectuais conformistas, ou pessoas simplesmente presas numa arrogância intelectual, num blá 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 acadêmico, vão falar é que livro é uma coisa de momento na nossa vida. Então, às vezes, não é o momento de ler aquele livro, às vezes a gente ainda não chegou lá. Essa é uma discussão muito importante que a gente tem que ter no campo da literatura quando se fala em educação, né? Quando a gente vai colocar para os nossos alunos, por exemplo, livros de literatura clássica. Às vezes você pega ali um aluno de 12, 13, 14 anos que está naquele momento de ler Sherlock Holmes, por exemplo, ou no momento de ler Harry Potter. Aí você quer empurrar Machado de Assis, quer empurrar Camilo Castelo Branco a todo custo para a pessoa e não vai rolar, não vai ter uma coisa palpável assim. Eu não estou falando que esses livros que eu citei agora eles são ruins, né? Nem por um minuto. Eu particularmente não gosto muito de literatura clássica, né? Mas eu compreendo a importância histórica que esses livros têm e são livros de importância para a gente ler enquanto sujeitos históricos. Mas o que eu quero falar é que literatura é uma coisa de momento, é uma coisa que a gente precisa estar apto para fazer, né? Então, se você não tiver no momento de ler o Processo, por exemplo, não adianta forçar essa leitura, você vai precisar encontrar esse momento da sua vida que você vai estar disposto ali, né? A literatura ela necessita de uma certa disposição para a leitura. Às vezes as coisas não vêm fácil, né? Quando a gente força é porque ou a gente está obrigado lendo aquilo ali, a gente precisa para a faculdade, precisa para uma nota, precisa para um trabalho e coisa e tal. Mas quando a gente não está obrigado, a coisa tende a fluir melhor. Então, diferente do último vídeo que eu fiz sobre livros, em que eu falei sobre os melhores livros do ano, esse livro é sobre os livros que eu abandonei de vez, que eu não voltei e eu não sei se eu voltarei em um futuro próximo. São os livros que eu nem tenho, na verdade, a maioria deles. Acho que eu tenho 2 desses aqui, os outros eu me desfiz, porque são livros que entraram na minha pilha de abandonado. Então, que comece o julgamento. O primeiro desses livros ele está na ordem da educação, que é A Reprodução, do Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passeron. Esse é um livro francês, né? O Bourdieu é um autor bastante conhecido no campo da sociologia, bastante conhecido no campo das ciências sociais, e o Jean-Claude Passeron também. São 2 autores franceses que escreveram essa obra para falar sobre a reprodução das relações educacionais, das relações sociais e as reproduções da violência simbólica no campo da educação. Eu comecei a ler esse livro no ano passado, né? Eu tenho esse livro faz bastante tempo, porque na verdade eu tenho um conhecimento mínimo sobre o que o Bourdieu falou, sobre a teoria do Bourdieu, porque isso a gente acaba estudando na universidade, estudei na pedagogia, estudei um pouco no mestrado, em algumas leituras, a gente sempre acaba encontrando, eu estudei na licenciatura em História também, a gente sempre acaba encontrando um pouquinho do Bourdieu em algumas coisas, porque a teoria dele é muito importante, né? Bem, mas sobre o que trata esse livro? Esse é um livro bastante famoso do Bourdieu e do Passeron, talvez seja o principal do Bourdieu, né? O que condensa a obra dele, e é um livro lá da década de 70, 80, que traz uma análise do sistema de ensino francês, mostrando como a cultura dominante, a cultura simbólica do campo de dominação, né, como os discursos, os modos de agir, a forma de reproduzir a ideologia dominante da sociedade, ela é reproduzida através do sistema de ensino. É um livro
famosíssimo aí do campo da sociologia e educação. Eu conheço, como falei, minimamente a teoria, mas eu abandonei o livro. Eu não consegui terminar o livro. Eu cheguei lá pela... É um livro de 300 e poucas páginas, eu cheguei pela página cento e poucos, e pode ser que esse não fosse o momento de eu estar lendo Bourdieu e Passeron. Pode ser, tudo bem. Mas eu preciso dizer que a escrita desses dois autores, ela é altamente pedante. É de um academicismo pedante que fazia muito tempo que eu não lia. Parece que os dois autores propositalmente tornam o livro difícil. Parece que o livro é tornado uma chave, né? Um cadeado a 7 chaves para que a cultura popular, para que as pessoas que necessitam saber daquele conhecimento, para que as pessoas que precisam ler aquilo e entender como a reprodução é feita, não leia o livro, não tenha acesso a esse conhecimento. É um livro, primeiro que ele faz no início uma sistematização muito absurda, muito estranha, né? Através dos capítulos, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, e depois é um livro com uma série de jargões da sociologia, o que tudo bem, mas também é um livro que utiliza palavras difíceis, que a gente precisa estar com um dicionário do lado, que utiliza jargões de várias ciências diferentes, que utiliza gráficos, tabelas. É um livro penoso, é um livro duro de ler, e eu não sou muito chegado a livros de academicismo pedante para estudar assim por conta, a não ser que eu tenha que ler para fazer um trabalho, alguma coisa. Como eu estava lendo por conta, porque eu tinha ele, eu estou lendo algumas coisas que eu não li ainda, que eu tenho no meu acervo pessoal, foi um livro que eu disse, olha, esse aqui não é o momento, não me desfiz do livro, ele está lá, é um livro muito importante para a gente ter de referência e pegar aqui, pegar alguma coisa ali, e daqui a pouco buscar alguma informação nele, né? Porque os dados lá são bastante relevantes, mas é um livro muito difícil de ler, é um livro muito complicado e muito, muito pedante, né? Por isso que alguns professores academicistas também vão dizer que os alunos nunca vão entender Bourdieu, porque provavelmente o professor não entendeu também. Bueno, o próximo livro que eu tenho para falar aqui, ele é do meu campo, inclusive, mas eu não consegui prosseguir a leitura com ele, porque eu achei uma referência talvez um pouco pedante também nesse sentido, e mais difícil de ler do que outra referência que eu gosto bastante. O livro que eu vou falar agora é História da Educação, do Mário Alighiero Manacorda, né? Um autor italiano, e como já diz o título, História da Educação, né? Um livro geral de História da Educação que faz um apanhado de uma série de eventos na história da educação mundial. No entanto, o meu prosseguimento da leitura não foi justamente porque a leitura era difícil, ou eu não gostei, ou era muito pedante, ou isso e tal. Não, é porque eu gosto mais de um outro referencial, que é o Franco Cambi, que é um autor italiano, que também se baseia muito no trabalho do Manacorda, e eu acho a leitura do Franco Cambi muito mais fácil de fazer, muito mais prazerosa. E o livro do Franco Cambi, a pesquisa dele, que é História da Pedagogia, é um livro muito maior, muito mais denso, que aborda muito mais período no campo da educação, e eu acho bastante gostoso de ler, apesar de ser um livro de 600, 700 páginas, assim, porque parece que o Franco Cambi está fazendo um diálogo com o leitor, está contando uma história. Então aqui vem outra coisa do que eu falei lá no início do vídeo, né? Enquanto o Bourdieu lá, a reprodução, eu abandonei porque era um pé no saco, o Manacorda eu acabei abandonando porque a referência que ele me dava não era exatamente a que eu estava procurando, e no Franco Cambi eu encontrei o que eu necessitava para prosseguir os meus estudos em História da Educação. Então é uma outra forma. Eu me desfiz da obra do Manacorda? Não, ela está lá, ela é bastante importante, ela é bastante referenciada em vários trabalhos acadêmicos e livros por aí. É um livro bem importante. Agora, os próximos 3 livros que eu vou falar, eles são no campo da literatura, né? Alguns eu abandonei faz muito tempo, eu nunca mais retomei, nunca mais tive vontade de retomar, e nem sei se vou retomar, ou se vou chegar num momento de vida que é o momento desses trabalhos. O que eu vou falar agora é Ulisses, do James Joyce. Gente do céu, né? Eu comprei Ulisses em 2015, nossa, faz um mó tempão, pra vocês verem. Eu adquiri Ulisses, na época um querido amigo meu, escritor Rod Cáceres, ele trabalhava na livraria, e aí eu tinha lido sobre Ulisses em algum lugar. Era um livro bastante comentado no campo dos livros difíceis, né? Os livros difíceis que a gente fala são esses aí, Dostoiévski, Ana Karenina, por exemplo, os irmãos Karamazov, que são obras bastante grandes que as pessoas às vezes passam 3, 4, 5 anos lendo. O Ulisses, ele faz parte disso aí. Por que eu decidi me aventurar em Ulisses? Eu não lembro agora. Na época eu estava escrevendo alguma coisa que tinha alguma questão muito, muito próxima, muito similar, relativo à Odisseia, né? E Ulisses é uma releitura da Odisseia do James Joyce. Então,
eu fui atrás desse livro. Quando eu cheguei na livraria lá, era um tijolo de 1000 e poucas páginas e eu fui avisado, olha, esse livro é difícil, né? Pouca gente termina de ler. Eu, não, vamos pegar, vamos ler. Eu passei os próximos 3 anos lendo ele, né? Pouquinho, pouquinho, pegava de vez em quando, dava uma lida, dava uma folhada. Eu cheguei a ler umas 300 páginas, talvez. E aí chegou um momento na minha vida que eu disse, olha, eu não vou ficar lendo um livro parcelado, um pouco por ano, 20 anos da minha vida. Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou ler esse livro aqui, né? E aí quando a minha esposa estava montando o sebo e tal, fazendo as feirinhas, eu disse, ah, leva, vende para algum aventurado aí que curta a leitura, porque não vai ser comigo, não. E aí eu abandonei de vez Ulisses, né? Infelizmente. A próxima que eu vou falar aqui também é um que eu abandonei faz bastante tempo, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse aqui pode ter gente que vai me xingar nos comentários, né? Paulo Coelho é um autor bastante querido, né? Um dos compositores foi compositor do Raul Seixas durante um bom tempo da vida, compositor de outras músicas também. É o nosso autor brasileiro que mais vendeu lá fora. E a história minha com o Alquimista é a seguinte, eu ouvia muita gente falar sobre o Alquimista, dizer, pô, Paulo Coelho, né, o Alquimista é legal, coisa e tal, vai lá. Né, é uma obra interessante pra gente ler, pra ter uma coisa brasileira, assim. A minha mãe tinha lido algumas obras do Paulo Coelho também, as pessoas falavam muito, eu disse, olha, vou dar uma chance. E aí, isso aconteceu quando eu estava voltando da Bienal do Livro de São Paulo, eu tinha ido autografar na Bienal do Livro, e aí eu estava no aeroporto, assim, não comprei um livro na Bienal, eu tinha comprado livros na Bienal, mas eu estava no aeroporto, e aí eu encontrei uma edição do Alquimista bastante baratinha, assim, num balaio, e aí eu disse, olha, vou pegar, né, as pessoas falam do Paulo Coelho, que eu, peguei o Paulo Coelho e fui. Infelizmente, eu fui lendo O Alquimista durante vários meses da minha vida, que eu lia de pouquinho em pouquinho, e aí eu não terminava aquilo ali, e era um livro, talvez hoje eu pudesse dar uma chance para ele, mas naquele momento ali, em que eu estava com 17, 18 anos, né, momento que eu estava mais saindo de uma fase assim, meio beatnik, o mundo é uma droga, vamos fazer uma revolução sem causa, aqui um rebelde sem causa, coisa e tal. O Alquimista me pareceu muito positivo, né? Aquela coisa do ovelheiro, aqueles papos muito, muito positivos que tinham ali, muito felizes. Eu não era freiriano ainda naquele momento, então aquela coisa era positiva demais para mim, eu não conseguia ler, eu disse, olha, não vai rolar isso aí. E aí foi que eu acho que eu acabei trocando o sebo, não sei se a minha esposa vendeu o livro, enfim, eu não li O Alquimista, foi um dos livros que eu acabei abandonando, porque e eu penso isso hoje, talvez eu dê uma outra chance. Eu sei que tem um Alquimista por aqui, talvez eu dê uma outra chance para pegar e tentar ler, tentar ver se eu me agrado hoje enquanto uma pessoa mais positiva, mais freiriana, coisa e tal, para ver se é legal, né? Se aquilo que eu estava pensando naquele momento não era bacana. E aqui está um exemplo muito importante de como os livros, por perpassarem momentos na vida das pessoas, por fazerem partes de serem históricos eles também, porque são produzidos por gentes históricas, eles nem sempre se encontram com a gente. Então, às vezes, a gente se encontra com o livro, mas o livro não se encontra com a gente. Entende? Quer dizer, às vezes o livro nos encontra quando não é o momento de a gente ler ele. E tudo bem, né? O último livro dessa lista que eu abandonei, que faz pouquíssimo tempo, é um livro do Pierre Boulle, chamado Planeta dos Macacos. Livro famosíssimo, todo mundo já ouviu falar do Planeta dos Macacos, né? Um livro que foi amplamente adaptado para filmes, e eis o motivo pelo qual eu larguei esse livro. Eu sou um fã muito grande dos filmes de Planeta dos Macacos, especialmente da última trilogia. Eu acho que a última trilogia dos filmes ela é muito legal. Ela é muito bem construída, ela é muito bem feita, tem toda aquela coisa da pandemia, do vírus ali que o Alzheimer libera, né, que se mescla com os símios, e aí acontece todo aquele apocalipse. Nossa, é muito legal, é muito real, é muito plausível. Os filmes antigos dos Planeta dos Macacos também são bons, sabe? Tem aquela coisa do mundo ter acabado, os símios ter tomado conta da coisa toda. Aí depois tem aquele filme com o Mark Wahlberg ali nos anos 2000 que não é tão bom. E aí não é tão bom por quê? Porque ele é o mais próximo do livro, né? Eu achei o livro tão distante e tão absurdo, e é uma ficção científica tão nada a ver assim, sabe? Começa numa coisa de espaço, e você não vai entendendo o que está acontecendo, e aí você só pergunta assim, cadê o James Franco, cara? A gente sabe que não vai aparecer, mas a verdade é que a trilogia atual nada tem a ver com os livros. E os filmes originais, né? Aqueles filmes lá com o Charlton Heston, tem pouco a ver com os livros também.
O que mais tem a ver com os livros eu acho que é esse do Mark Wahlberg, dos anos 2000. E o livro não é tão legal assim, eu não consegui terminar de ler, o negócio tava me injuriando já, larguei. Inclusive, eu acho que eu acabei dando pro meu pai esse exemplar, enfim, não sei o que aconteceu com o Planeta dos Macacos. Bueno, pessoal, esse foi o vídeo de livro desse mês, né? Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar acompanhando novos vídeos. E é isso, me diz aí nos comentários qual livro que vocês abandonaram e não conseguiram retornar para a leitura e o porquê. Tá? Uma lua, um queijo e um beijo.